日本語リンチャンネルへようこそ。はーい。今日もパワーグリッドっていう仕組みを使って日本語能力試験の5級の文法を勉強し続けましょう。Então é isso. Vamos continuar então nosso estudo, né, da parte inicial, parte básica do japonês, utilizando então o Power Grid, né? O Power Grid que é nada mais nada menos do que uma forma visual estudar a gramática japonesa, estudar o japonês em si. O japonês não é igual estudar o inglês ou o francês, é muito diferente, né? A nossa abordagem tem que ser diferente. Hoje vamos dar um foco mais nos verbos. Só fazendo aqui então uma recapitulação, né? Para quem está chegando aqui olhando pela primeira vez e não se perder. Então, no caso aqui, eu já tenho o grid, né? O grid é essa parte aqui, ó, né? Esses quadradinhos, né? Então, o Power Grid ele utiliza esses chōhokei, né? Isso aqui é um chōhokei, que é um retângulo, né? Shikaku, hako no yona mono desu, né? Uma coisa como se fosse uma hako, uma caixa, né? Então, ele utiliza aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, né? Go, né? Go chōhokei. Mas também tem esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Outros 5 chōhokei, né? Na verdade, isso aqui é como se fosse uma caixa, uma hako, né? Uma caixa onde você vai colocar as palavras para montar as frases. As frases em japonês vão ser montadas como se fosse um joguinho de Lego, né? Um joguinho de encaixar, certo? E aqui, ó, nessas primeiras 4 hako, né? 1, 2, 3, 4. Essas 4 hako, eu vou ter a primeira aqui é de objeto. Aqui eu vou colocar palavras de objeto. Eu vou arrastar isso aqui, né? Esse chōhokei aqui. Pode ser, por exemplo, mesa, né? Mesa. Uma mesa não é um substantivo de tempo, né? Não é um substantivo de um ser, por exemplo. Não é também um lugar, é um objeto. E mesa em japonês seria teburu, né? Teburu. Então eu coloco aqui essa palavra para começar a formar a frase, né? Poderia ser também a palavra árvore, que em japonês é ki, né? Ki. Inclusive é esse kanji, né? Que em outros vídeos a gente já estudou. Isso aqui, na verdade, veio desta forma aqui, ó, né? Você imagina aqui como se tivesse uma raiz, né? Imagina 3 raízes aqui e uma copa da árvore assim, desse jeito, né? Se bem que essa árvore aqui tá vermelha, não ficou tão legal, né? Mas isso, com o passar do tempo, foi ficando assim até chegar até essa forma agora aqui, ó. Que é essa aqui. Esse aqui, então, é o kanji de ki, de árvore, em letras romanas, né? Ki, certo? Então, a árvore, no caso para nós aqui, vai ser um objeto, né? Um objeto também, ó. A árvore não é lugar, não vai ser para nós um ser que pratica a ação. A árvore vai ser o quê? Um objeto. É um substantivo, uma palavra do tipo substantivo que representa objeto. Então ele vai ficar justamente aqui. Eu colocaria aqui nessa caixinha, certo? Poderia ser também, ó, a palavra TV, que em japonês é terebi. Então eu vou escrever aqui terebi em letras romanas, também falado de romaji, terebi. E vou colocar aqui, ó, nesse lugar, certo? Por que eu vou colocar aqui, nessa caixinha, nessa hako? Porque essa aqui é só para colocar palavras de tempo, né? Então aqui eu vou colocar terebi, que é um objeto, é uma coisa, né? Agora aqui, o vermelhinho, se você vê nas outras aulas que a gente já fez, nos outros vídeos, né? O bloquinho, a caixinha, né? A hako vermelha, né? Hakai hako, caixa vermelha, ela representa doshi, que são os verbos, né? Os verbos. O que são verbos? São palavras que representam ação, movimento, né? Correr, pular, saltar, gritar. Isso é um verbo. E em japonês o verbo é doshi. Então, aqui, por exemplo, o verbo assistir iria para aquela caixinha, certo? Assistir. Ó, assistir ficaria aqui. Em japonês, assistir, ver, né?
é o verbo miru, miru, né? Bom, o nosso grid atualmente, ele tem então quantas caixas? Conte comigo. Ich, ni, san, yon, go. Essas 5 caixas principais. Sendo que uma delas, essa aqui, essa akai hako, essa caixa vermelha, ela vai representar doshi, que são os verbos, né? Então a gente coloca ele aqui. O último é o que manda aqui no grid, né? O verbo manda. Então, quando o verbo está aqui, ele exige que essas 3 caixinhas aqui, toda palavra que tiver aqui, ela tem que ter uma partícula, tá? Então aí que as partículas começam a aparecer. Até então os nossos vídeos ainda elas não tinham aparecido assim discretamente, de vez em quando, né? Mas aqui agora o verbo exige que essa palavra ela receba essa partícula aqui, ó. Essa partícula chamada o, né? É escrito dessa forma assim, ó. Vou colocar aqui o, a partícula o. E o que é uma partícula o, né? A partícula o é simplesmente um carimbo, é como se fosse um carimbo que vai mostrar que a palavra que está carimbada, ela sofre algum tipo de ação, certo? Nesse caso, na verdade, a palavra o tem mais funções. A partícula o tem mais funções. Mas aqui, nesse caso aqui, ó, carimbando o objeto pela ordem do verbo miru, que é ver, né? O miru está dizendo o seguinte, olha, a TV sofre a ação de ser vista, né? Quem é que sofre a ação de ser vista aqui? A terebi. Então ela recebe um carimbo, né, dizendo que ela é vista, certo? É uma função gramatical, né? Então a frase aqui, assisto TV, vai virar terebi o miru, miru. Miru é o verbo ver, certo? No japonês, então, a gente tem os verbos aqui que são divididos em 3 grupos principais, certo? 3 grupos principais, né? Então, conte comigo. Ich, ni, san, né? Sono, aqui tem os grupos, né? Agora aqui, ó, se a gente for ver, não se preocupe com isso aqui, ó. Tá vendo que o grupo 3 é pequenininho, né? O grupo 2 também é menor e o grupo 1 é o grande, né? Ele tem muitos tipos de verbo, certo? Os verbos no japonês, eles não vão ser igual no português, que vão sofrer flexão. Eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. Não vai receber esse tipo, essa conjugação complicada, né? Pelo menos isso no japonês já é mais simples. O verbo aqui, no caso miru, a palavra aqui desse jeito, ele é chamado de forma do dicionário ou forma plana, né? É a palavra que, se você for pegar um dicionário, você vai encontrar lá escrito miru no dicionário, certo? É desse jeito, né, com essa cara aqui, que os verbos geralmente acontecem na conversa coloquial, no dia a dia no japonês, né? Com a forma do dicionário, é o mais comum, a linguagem coloquial. Agora, o mesmo verbo, ele pode ter uma outra cara, né? Ele pode ser chamado aqui, ó, de mimasu, né? Que é uma forma chamada polida, né? É um jeito mais bonito de se dizer, certo? Então, no dia a dia as pessoas falam miru, né? Coloquialmente, tranquilamente ali, mas mimasu é uma coisa mais refinada, certo? Mimasu você não encontraria no dicionário, né? Do mesmo jeito, o verbo, por exemplo, beber, né? A forma coloquial dele é nomu, né? E a forma polida dele vai virar nomimasu, nomimasu. Agora, como é que transforma esses verbos assim, né? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Mas hoje vamos só dar um foco. Você só precisa saber que existem esses verbos, né? Que eles vão ser flexionados, né? E só entender mais ou menos como é que a gente utilizaria eles para fazer frases, certo? Frases inicialmente básicas, quando a gente está começando a estudar. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando, detalhando bem mais, né,
a utilização dos verbos e como é que como é que acontece as flexões deles e tudo mais. Mas por hoje vamos concentrar aqui apenas na utilização do verbo no grid. Uma coisa que é muito importante é você já dividir todas as palavras, o vocabulário novo que você estiver absorvendo, talvez já em sujeito, lugar, né, objetos, algum outro verbo que eu vou saber que eu posso colocar aqui, o verbo tabemas, o verbo taberu, que é comer. Objetos, eu posso colocar aqui mais objetos, eu posso colocar morango, ichigo, eu posso colocar mikan, né, suica. Na verdade, eu posso colocar vários objetos, né? Por exemplo, empitsu, certo? Qualquer objeto aqui. Vamos supor que eu faço uma lista com vários substantivos que, na verdade, representam objetos, né? Do mesmo jeito, eu posso ter palavras que representem lugares, né? Como toshokan, né? A biblioteca, yama, né? Niwa, ó. Eu posso ter uma folha com várias palavras que eu vou colocar dentro dessas caixinhas, certo? Indivíduos, seres aqui que vão fazer as ações, por exemplo, eu posso colocar o atashi, que é eu. Eu posso colocar um neko, né? Um inu, neko. Eu posso colocar um gakusei, que é um estudante. Posso colocar professor. São opções aqui. Imagina que eu tenho uma folha cheinha desses substantivos, né? Um tempo aqui eu posso colocar hoje, né? Que é kyo. Eu posso colocar ontem, que é kino, certo? Então vamos dar uma olhada aqui que a gente já tem aqui, né? Vamos supor que eu peguei e fiz uma lista com palavras novas que eu quero memorizar, né? O verbo taberu. Eu posso aprender outro verbo aqui. Pode ser, por exemplo, nomu, comer, beber. Aí aqui eu tenho morango, eu tenho laranja, eu tenho lápis, que são objetos. Eu tenho lugares, eu tenho toshokan, que é biblioteca, né? Toshokan, yama, na yama tem lhama, por exemplo, né? Yama é montanha, Fujiyama, Fujisan, né? Montanha. Niwa, que é o jardim, né? O jardim na frente da sua casa, o niwa, né? Toshokan, né? Até uma piadinha, você lembra? Imagina assim uma biblioteca, né? Você chega assim na biblioteca, não tem ninguém. Aí você vai até na mesa da bibliotecária, né? E não tá vendo ela, mas aí você vai chegando perto da mesa e de repente você vê ela de cócoras no chão. Aí você fala assim pra bibliotecária assim: ué, mas o que você tá fazendo aí? E ela vai e vira pra você e fala assim: tô chocando. Então, você já faz um link, né? Não sei se tu acha engraçado ou não, mas eu acho engraçado. Mas aí você faz um link, tô chocando, né? Que é biblioteca, certo? O atashi é eu, né? O atashi, neko, gato, gakusei, estudante. São palavras que representam os seres que vão executar as ações. Kyo é hoje, né? Today, kyo. Kino é ontem. Kyo, kino, ototoi. Kyo, ashita, asate, né? São palavras aqui relacionadas a tempo. Hoje não é uma palavra que eu vou botar nessa caixinha, não é uma palavra que eu vou botar nessa caixinha. É aqui, né? Então vamos supor que eu quero fazer a seguinte frase aqui, ó. A frase em português é: comerei morango. Comerei morango. Como é que é comerei em japonês? Eu desmonto isso aqui primeiro, né? Eu posso tirar terebi fora, ó, certo? Posso tirar miru. E então a primeira palavra é comerei. Comerei em japonês é taberu, certo? Esse verbo aqui vai significar comerei ou como, né? Presente ou futuro. Quem vai determinar isso, se é presente ou futuro, vai ser um substantivo de tempo. Tá? Então eu posso falar assim, ó, kyo, hoje, não, nem hoje, vou colocar aqui amanhã, a palavra amanhã, né? Em japonês aqui, ó, já vou colocar mais uma aqui, amanhã, amanhã, ashita. Ashita é amanhã, certo? Então,
eu posso colocar a frase assim, ó, desse jeito. Ashita ichigo, eu boto aqui. Ashita ichigo o taberu. Ashita ichigo o taberu. Então, amanhã comerei ichigo. Comerei ichigo amanhã. Essa que é a frase que a gente montou. Tá vendo? E tá vendo a importância do ashita aqui para determinar se o verbo tá no presente ou no futuro, né? Se eu colocasse aqui kyo, já ficaria um pouco mais complicado, né? Ficaria mais um pouco complicado. Porque poderia ser, como ichigo hoje, né? Ainda fica um pouco dúbio, né? Você ia precisar de outras coisas. Agora, se eu coloco aqui kino, aí não pode ficar com taberu aqui. Esse verbo tem que passar para o passado, né? Mas a frase aqui, no entanto, é só comerei morango. Não falei quando, né? Mas é comerei. Então, ichigo taberu, certo? Se fosse comerei laranja. Comerei laranja. Como é que você faria? Simples. Tira o ichigo fora e bota a laranja, que é mikan. A frase então ficou mikan o taberu, certo? Mikan o taberu. Agora, se eu quiser falar assim, ó, amanhã comerei laranja, né? Já comerei laranja já tá aqui, que é mikan o taberu. Então é só colocar aqui o ashita. Ashita mikan o taberu, certo? Agora imagina que a frase aqui é um pouco diferente. É assim, ó, amanhã eu comerei, né? Eu comerei laranja. Bom, aí já mudou. A palavra eu apareceu. Então, eu é quem faz a ação, né? Eu em japonês é o atashi. O atashi não é palavra de tempo, não é um lugar, não é um objeto, né? É o sujeito. Então, eu vou colocar ele aqui no grid. O atashi wa. Mas lembre-se que eu disse o seguinte: o verbo ele manda nessa frase, ele manda aqui no grid, né? Ele é o último quadradinho aqui, a última hako, e manda no grid, certo? Manda de que forma? Ele obriga que tenha sempre aqui, ó, alguma partícula nesses três, principalmente nesses três. No tempo até que não, mas nesses três ele exige que tenha uma partícula, um carimbo, certo? Então, geralmente, eu vou ter aqui, em quem fez a ação, eu vou ter partícula wa. O a. Em japonês é assim que escreve. Ó, wa. Certo? Esse símbolo aqui, a gente viu a partícula o, não foi? Que mostra quem é o objeto. Esse aqui, em vez de ser o, esse aqui é o a. O a. Tá? É um carimbo, é uma partícula que é colocada onde? Onde? Em objeto ali? Não, ele vai ser colocado aqui, ó. Certo? Esses dois, ó, dos três aqui, esses dois estão presentes, então eles têm que ser carimbados. Quem é que comete a ação de comer? O atashi, né? Quem é que sofre a ação de ser comido? Mikan. Então esse ganha o carimbo, ó. Esse aqui sofreu a ação. Puf. Carimbo O para você. Esse aqui realizou a ação. Esse recebe o A, tá? Lembre-se que cada um aqui poderá ainda ter outros tipos de partícula que vão mostrar outro tipo de interação com esse verbo, né? Mas por enquanto, para não complicar, nós estamos vendo só essas duas aqui, ó. Então a frase amanhã eu comerei laranja ficou Ashita watashi wa mikan o taberu, certo? Agora vamos supor o seguinte, né? Nós temos aqui a palavra de tempo, a palavra que eu é uma palavra de pessoa, de ser que faz a ação, comerei é o verbo em si, vai lá para o vermelhinho, e laranja é objeto. Mas vamos supor ainda, bom, antes disso, só para você treinar, né? Imagina que em vez de ser eu, se eu quisesse falar assim, ó, amanhã o estudante, ó, amanhã o estudante, ó, a frase ficou assim, ó, só para você treinar bem, ó. O estudante comerá laranja, tá? Bom,
Amanhã já tá aqui, que é ashita, né? Ashita, amanhã. O estudante não tá aqui, né? O estudante é gakusei. Então eu boto ele que vai ser o que vai cometer a ação, né? Que vai realizar a ação, é o gakusei. Comerá já tá ali, que é taberu. Laranja tá aqui, que é mikan. Pronto, terminou a frase. Como é que ficou em japonês? Ashita gakusei wa mikan o taberu. Certo? Ficou desse jeito. A nossa frase aqui traduzida. Certo? Se fosse o gato, a mesma coisa. Se vai ser o gato que vai comer a laranja amanhã, é só substituir, botar neko. Ashita neko wa mikan o taberu. Né? Cantando isso, né? Muzuka shikunai. Soshite, né? E então, eu posso acrescentar ainda mais um lugar, tá vendo? Ainda tem mais um lugarzinho aqui, ó. Posso até escolher um desses três. Vamos supor que eu só aprendi 3 lugares em japonês. Eu só sei Toshokan, que é o quê? Você lembra da piada infame? Yama. Yama rima com lhama, né? Tem uma lhama na montanha. Yama tá na yama. Então, yama é montanha. Vamos supor que... Vamos colocar Niwa, que a gente ainda não treinou, né? Niwa, certo? Então, amanhã o estudante comerá laranja no jardim. Olha só, até que vai ficar uma frase bonita, ó. Certo? Amanhã, ashita, o estudante, gakusei, comerá, taberu, né? Laranja, mikan. No jardim, não é Toshokan, que é biblioteca, Yama é montanha, eu boto aqui o Niwa. E qual que é a regra? Qual que é a regra? O verbo exige que esses 3, se aparecerem, eles vão ter que receber uma partícula, vão ter que receber um carimbo. O carimbo que ele recebe aqui agora, o lugar, é o A, é o O? Não tem nada a ver. Por quê? O é o carimbo que diz que sofre a ação. Niwa não sofre ação de nada, né? Não é também quem realiza a ação, que é o ganha carimbo o A, né? Tem uma partícula aqui que vai ser colocada. Nesse caso, é a partícula de, né? Ó, essa partícula aqui, ó. Isso aqui está escrito de, né? De em Romaji, né? Essa partícula ou carimbo, vamos chamar de carimbo, né? Vai para lugares onde a ação é realizada. A ação de comer, a laranja é realizada onde? No Niwa. Então Niwa ganha um carimbo. Ó, a ação de comer laranja foi realizada no Niwa. Paf, ficou assim, tá? Então a nossa frase ficou grande, hein? Ficou grande. Vamos ler então como é que ficou? Ashita gakusei wa niwa de mikan o taberu. Certo? Ficou desse jeito. Olha a nossa frase como é que ficou. Agora vamos imaginar, a gente já aprendeu o adjetivo, né? Adjetivo. E vocês lembram onde é que fica? Você tá lembrado? Você assistiu já o vídeo? Onde é que fica o adjetivo aqui? Tá lembrado? Né? Vamos dizer que ele pode ficar em qualquer um dos 4 substantivos, na verdade. E ele recebe, segundo o sistema Nihongorin, a cor verde, certo? Quando a gente fala em adjetivos, a gente lembra de qualidades que dão aos substantivos, né? Então aqui são substantivos, substantivo de tempo, pessoa, lugar e objeto. Cada um pode receber seu adjetivo. Mas eu vou dar um adjetivo para laranja. Vou dizer que a laranja vai comer uma laranja gostosa, né? Então vou escrever aqui, ó, gostosa. A frase então ficou assim, ó: amanhã o estudante comerá uma laranja gostosa no jardim. Ó, uma laranja gostosa no jardim, certo? Então só tá faltando o gostosa aqui, né? Que em japonês se fala oishi, né? Oishi. Oishi, gostoso, é um adjetivo, tá? É um adjetivo. Vou até mudar a cor dele aqui para não ter confusão. Vou botar uma corzinha verde aqui de adjetivo, ó. Certo? O adjetivo gostoso. E onde é que o danadinho vai então, né? Aqui, na mikan, né? Mikan. Então você imagina que esse verdinho aqui, tá? Lembra que ele tá aqui dentro, aqui, ó, pequenininho aqui dentro. Ele é lido, então, antes de mikan,
tá? Você que já viu vídeo sobre adjetivos vai lembrar disso, né? Então, como é que nossa frase agora em japonês ficou? Ashita gakusei wa niwa de oishii mikan o taberu. Olha só o tamanho da frase, né? Então, aqui já tem até um adjetivo, certo? Vamos fazer que ontem comi morango, tá? Ontem comi morango. Então eu pego, limpo o grid, tiro tudo no grid, ó, não deixo nada, tiro as partículas. Beleza, tá limpinho o grid, né? Então a primeira coisa é ontem. Ontem é como em japonês? É kino, tá? É o primeiro que vai, kino. Comi em japonês, né? Comer é taberu, mas comi tá no passado, certo? E o passado, a gente flexionando os verbos, né? Hoje a gente não vai aprender muito sobre isso, mas acredite em mim que o verbo taberu vai virar tabetá, né? No passado, ou tabemashita, né? Vamos botar tabetá que ele cabe aqui direitinho. E depois morango. Morango em japonês é ichigo. Morango é um sujeito? Não. É um lugar? Não. É um objeto. Fica aqui. Certo? Agora, lembra qual que é a regra? O verbo manda que esses três aqui, né, quando estiverem presentes, eles têm que ser carimbados, certo? Então, o ichigo recebe um carimbo. Que carimbo que ele recebe? De sofrer a ação do verbo taberu. O morango vai ser comido, né? Pronto. Nossa frase então ficou Kino ichigo o tabeta, certo? Kino ichigo o tabeta. Ou poderia até ser Kino ichigo o tabemashita. Sore mo tadashi, né? Mas nesse caso, a gente está usando aqui, não é a forma de sumasu, né? É a chamada forma de shoque de dicionário, certo? Koko. Então, a gente fez e ficou dessa forma. Vamos supor que eu boto agora eu comi. Brasileiro costuma muito usar os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, né? Japonês falaria mais assim, ó, kino ichigo o tabeta. E já sabe que ele comeu, né? Mas vamos supor que fosse um brasileiro falando que você quer destacar que você comeu, né? Então precisaria do eu. Então, eu em japonês é o watashi. O watashi é lugar? Não. O watashi é sujeito. Pá, botei dentro da caixinha dele. Hako, né? Hako. Agora, qual que é a regra? Você lembrou da regra? É qual? Qualquer um desses três aqui, que quando aparecerem, eles têm que ser carimbados, certo? Então, o carimbo aqui do sujeito é o A, né? Ele é que fez a ação de taberu, né? De tabetá. Então, a frase ficou Kino watashi wa ichigo o tabeta, certo? Ichigo o tabeta. É assim que ficou, tá? Nós vamos continuar, então, na próxima, então, cada vez mais desenvolvendo o grid. Lembre-se, né, que o grid, ele vai expandindo, né, até atingir sua forma final. Essa aqui não é a forma final do grid, né? É a forma para começar a aprender a estruturar, a visualizar as frases, né, e como é que elas se encaixam. Em vez de você estar vendo um monte de letrinha preta num fundo branco, você está vendo um grid colorido e está mexendo com elas. Está montando como se fosse um Lego. É essa que é a vantagem, e é uma vantagem incrível mais para frente ainda, quando a coisa começar a aparecer várias outras estruturas gramaticais muito mais complicadas, né? E aí isso aí desfaz essa complicação, certo? A gente vai continuar então no próximo vídeo a partir daqui. Não deixe de acompanhar, de dar seu comentário, né? Muitas pessoas às vezes querem entrar em contato, pode entrar em contato por e-mail também, para esclarecer dúvida, para conversar, tá? E é isso aí. Kyou wa sorei jou desu, né? Matarashi.